Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao trabalho desta noite, ao nosso culto de missões. Vai ser um culto de 1 hora, então um culto rápido, né? De acordo com as exigências do momento. Nós vamos estar agora dando início, já peço aos irmãos que estão presentes, se coloquem de pé, que nós vamos estar orando. Logo após, nós vamos ter um período de louvor. Nosso irmão Vanderlei estará nos conduzindo com alguns hinos. E em seguida, nós vamos ouvir o pastor Agostinho trazendo uma leitura bíblica, uma palavra, uma leitura bíblica para a meditação da igreja aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos presentes a esse culto. Podemos, ó Pai, celebrar ao Senhor. Sabemos, ó Pai, o momento em que temos vivido, ó Pai, a nossa nação, os países, mas vamos te pedir, ó Pai, para aqueles irmãos que estão hospitalizados, para aqueles que estão passando por essa pandemia, por essa enfermidade, para que o Senhor esteja restabelecendo-lhes a saúde, ó Pai, conforme os propósitos divinos do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor que esteja guardando os pastores, as famílias, Pai, dos pastores, esposos, filhos, ó Pai, que têm militado de frente da obra do Senhor, ó Pai, e se esforçado para alimentar as ovelhas, ó Pai. Que o Senhor continue os orientando e os dando sempre uma palavra, ó Pai, para os fiéis, para os irmãos, para as irmãs, certos que muitos, ó Pai, têm passado por momentos difíceis, não só na questão da saúde, como também a crise que nós temos financeira que temos vivido, ó Pai. Pedimos ao Senhor que nos oriente, que receba, ó Pai, todo louvor, toda adoração, tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Que esteja falando conosco através de todo o culto, através da mensagem, usando o teu servo que já se encontra presente. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, se faça presente, ó Pai, nesse culto conosco, não só recebendo, mas também nos abençoando. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar. Vamos para o período de louvor com o nosso irmão Vanderlei, que é o regente do coral. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, receba o nosso abraço, o nosso afeto, a nossa saudação. E se você tem uma harpa, acompanhe conosco. Vamos louvar o Senhor nesta noite, neste culto em que somos conclamados a praticar o ID do Senhor. Hino de número 127 da nossa harpa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus,
sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus, aleluias. Vamos cantar mais um hino ainda. É bastante conhecido, fala profundamente ao nosso coração nesta noite. Hino de número 394. Aleluias. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém.
pastor Agostinho estará fazendo a leitura bíblica. Logo após, nós teremos um momento de oração. E depois da oração, com a oportunidade de estar louvando ao Senhor, a irmã Jaqueline, tá? Estará com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Graças a Deus que nos dá a vitória. Mais um dia, esse dia feliz, festivo, né? Tem muita festa por aí ainda, mas o nosso Redentor não está na sepultura, ele já ressuscitou. Eu pude, indo a Israel, eu pude ver ali o túmulo, o lugar onde Jesus foi sepultado, está vazio. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Não tomar muito tempo, porque o tempo passa rápido. Estou feliz de ver o Zencleve Júnior, o pai dele, lá no União. O trabalho do União saiu na casa da minha mãe, Catarina. Ele mandava, ó, quantos anos tem isso, hein? É, que maravilha, né? O tempo passa rápido. Marcos 16, versículo 1 até o 8. Marcos 16, de 1 a 8. Encontraram, irmãos? Amém? E passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram o jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe, não vos assustei, buscar Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro. E nada dizia ninguém, porque temiam. Amém? Obrigado, pastor. Evangelista Elias, esteja orando pelos missionários, pelos dizimantes, pelos dizimistas e ofertantes, né? E interceda pela vida do missionário Jefferson, que está passando pelo Covid lá. Tá? Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Também quero pedir aos irmãos, continue lembrando do meu irmão, pastor José Raimundo de Almeida, que está ainda com as sequelas do Covid. Mas cremos em um Deus que faz o milagre completo. Amém? Soberano e eterno Deus, estamos na Tua presença. Pai, somos gratos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Continue nos abençoando, continue abençoando este trabalho nesta noite. Pai, neste momento eu quero pedir pelo Teu servo, missionário Jefferson, que está ali naquele país fazendo a Tua obra. Pai, neste momento, venha contemplar a vida do Teu filho, ó Pai. Venha restaurar a saúde do Teu filho. Também te peço pela vida do meu irmão e sua família, ali em São Paulo, que o Senhor continue abençoando a vida dele. Restaura, ó Pai, o meu irmão daquelas sequelas. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, opera maravilhas também em nosso meio. Os irmãos que se encontram, ó Pai, enfermos, que o Senhor venha curá-los, ó Pai.
Pai, em nome de Jesus, apresentamos os nossos pedidos nesta noite. E esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmã Jaqueline estará louvando ao Senhor e os nossos cooperadores já estão em ação, né? Recolhendo aí os dízimos e ofertas para o sustento da obra do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Nós cremos que essa situação que estamos vivenciando será passageira, né? Porque Deus é o Deus da igreja. E eu creio, a gente olhar e ver quantos bancos vazios, né? Mas nós cremos que o Senhor, Ele tem reservado algo maior para nós. E que isso tudo vai passar, que é momento de nós adorarmos ao Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és soberano, Pai. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Aleluia! Não há outro maior que o nosso Deus. Eu queria chamar aqui a minha filha Rafaela para estar louvando comigo. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus nos escolheu para uma grande obra, irmãos. Nós não estamos aqui só de passagem, né? Aleluia.
mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa menor. Malhando trigo no lagar, estava um homem de família pobre, se achava o menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois sou eu quem mandei. Então cumpra a missão, quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar os gigantes. Alguém te acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar os gigantes. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Soberano Deus. Nós vamos ter uma palavra agora pelo irmão Charles, que faz parte do departamento de missões, e logo após nós vamos estar ouvindo o pastor
Eusen Cleves, ali da nossa sede na rua São Paulo. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Na graça e na santa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, assim como prometido no domingo de missões passado, a gente vai ser breve aqui, porque o nosso tempo hoje é só de 1 hora. A gente vai fazer um sorteio de uma caneca aqui em Louça, né, lá do ID, Tempo Central, para os irmãos que cooperam, né, no nosso departamento de missões. Cooperam com as suas ofertas, né? Eu estou com uma lista aqui em mãos, né, dos ofertantes de missões aqui. Nós temos aqui do número, soltou os primeiros números, mas do número 21 até o 138. Então eu vou pedir o anjo dessa igreja aqui, o pastor Jorge, para falar um número para mim de 21 até 138. De 21 a 138. Setenta e sete, Janete Eustáquio de Sena Costa, tá? A gente vai estar levando na casa da irmã Janete o presente e agradecer a ela, né? E incentivar os irmãos que continuem contribuindo com o departamento de missões. Os nossos missionários estão no campo lutando, né? As coisas estão apertadas para todo mundo, mas é muito importante a contribuição de vocês, ok? Deus vos abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma alegria poder estar mais uma vez nesta casa de adoração ao Senhor e poder engrandecer a Deus por tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz nas nossas vidas. Rever aqui pastor Jorge, nosso muito amigo, padrinho, né? Que Deus abençoe. Primo, né? Esse primo, queridos, ele é primo do meu cunhado, né? E aí nós começamos esse negócio de chamar de primo e pegou, né? E pegou e não tem jeito mais. Também ver aqui os pastor Agostinho, pastor Elias, Valdeci, que Deus continue abençoando. E a velha guarda, né? Wander Moreira, revê-lo, Deus abençoe. Da minha época que eu ouvia cantando, menino, nas manhãs missionárias só dava Wander Moreira. O dia que não estava, né? Que bom revê-lo, é uma alegria. Queridos, eu quero, sem delongas, hoje aqui acompanhado da minha família, poder adorar o Senhor. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Simoni Hélio de Moraes. Um abraço a esta igreja, a este ministério, e pede que continue orando pela nossa diretoria, carece das nossas orações. Também do pastor Samuel Assis, nosso pastor na sede, que Deus possa continuar abençoando, e manda um abraço a esta igreja e também ao corpo de obreiros desta casa. Agradecer ao Charles, nosso amigo, na viagem do Paraguai, fizemos uma grande amizade, e ele confiou-nos de convidar o pastor Jorge a estar aqui com vocês para adorar o Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, você que pode, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém.
podeis tomar o vosso assento, adorando e glorificando a esse que é digno de ser exaltado. Queridos, o profeta Isaías, nesta narrativa, quando começa o seu chamado, começa o seu ministério, e eu trouxe sobre o tema, procura-se um profeta. A procura que, após o reinado de Urias morrer, faltava-se um profeta, procurava-se um profeta. E a palavra de Deus nos diz que no ano em que morreu, alguns historiadores vão dizer que Isaías era sobrinho primo de Urias, e ele estava como que dizendo que o seu tio tinha falecido, perdido, desorientado, era rei, e agora não sabia mais o que fazer. Este capítulo vai descrever esta cena, como Deus convoca um tribunal para declarações, declarando isto que apresenta uma nação culpada, uma nação condenada, cheia de pecados, e Deus está convidando a esta nação a se arrepender, a se mudar os seus padrões para ser perdoado, de maneira que descreve aqui o pecado do povo, descreve as suas iniquidades, descreve que os serafins estavam voando, só que eles voavam ao redor do trono e cobriam o seu rosto. Nos fala aqui de santidade, de vida de reverência, e esses serafins voam e dizem um para o outro: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja bem, eles estão voando e glorificando ao Senhor dos exércitos. Eles glorificam, eles reconhecem a majestade poderosa do Rei da Glória. E o que me chama a atenção neste texto é que Isaías está profetizando para si, para a igreja, para a nação de Israel, que eles precisavam se converter dos seus maus caminhos. Veja que no versículo 6 ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, entenda que Davi está dizendo: olha, Senhor, não sou eu, sou o pecador, mas o povo a quem estou no meio deles, o povo a quem estou inserido no meio deles, somos pecadores, somos perdidos. Aí o Senhor vai dizer a ele: e voou para mim, aleluia, um anjo com uma brasa viva que tirara do altar e tocou os seus lábios e disse-me: purificados são os seus pecados. Querido, a primeira coisa que impede o homem de ser usado pelo Senhor é o seu pecado. Segundo, é não reconhecer que depende da misericórdia, da ajuda, do favor de Deus. E o impacto aqui é que o anjo do Senhor, quando ele confessa, ele diz: está aí, tocado, purificado estão os seus pecados. Não é os lábios. Poderia alguém dizer: tocou no lábio, ele falou que era a boca, mas não fala da boca, fala os seus pecados. Entenda que quando Jesus toca, é para purificar, é para transformar, é para regenerar, é para justificar e nos dar uma nova história em Cristo Jesus. O que precisamos compreender é que o chamado aqui não é fácil, o chamado de um profeta, é uma renúncia, é de fazer com que o nome do Senhor apareça, é de maneira que o mais que alguns acham lindo o ministério profético, ou de pregar, ou de anunciar, ou de atalaia de Cristo, de anunciar o seu ano, é pesado, tem lutas, tem sacrifícios, tem o peso do ministério a quem Deus confia, e a estrada desse caminho nos leva a percas, a frustrações, a momento de acharmos que estamos sozinhos. Você imagina Isaías agora neste momento, ele não tem o seu tio, que era o esteio, que era o que governava, que era o que tinha palavra, mas ele nesse instante ele vê o Rei da Glória.
Aleluia. Ele vê o Rei da Glória assentado num alto e sublime trono, e a sua glória invade o templo. Querido, entenda, Isaías não está em outro lugar senão na casa do Senhor. Isaías não está em outro lugar senão na casa de Deus, para adorar a Deus e clamar a Deus, dizendo: Deus, eu sou um pecador e careço da tua misericórdia. O chamado é para que nós nos posicionemos, é que nós venhamos nos colocar no como Deus quer para as nossas vidas. Não é como nós gostaríamos de ser. Isaías então vai aqui começar o primeiro passo desta chamada profética, reconhecendo que é um pecador, falho, mas ele vai vivenciar aqui a mão de Deus, dizendo: perdoados são seus pecados, foi purificado, foi limpo, e agora você, Isaías, a quem enviarei? Ele ouve uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A eternidade faz essa chamada. Esta chamada não é a chamada de ir fazer o seu nome, não é ir anunciar o seu conhecimento, não é mostrar os seus diplomas, não é ir mostrar quem era a sua família. Isaías está sendo chamado para ir em nome do Senhor. A quem há de ir por nós? Quem está chamando ele é Deus, dizendo: Isaías, você vai profetizar para aqueles que não dão ouvido, você vai profetizar, Isaías, para aqueles que não dão crédito, você vai profetizar, Isaías, para aqueles que não crê, você vai profetizar para aqueles até mesmo que estão quase que mortos. Mas quando você profetiza, eu dou vida, eu restauro, eu faço nascer, eu faço com que o meu nome seja engrandecido. Entenda que Deus quer fazer de Isaías, num momento de dificuldade, é no momento de caos, Deus quer usar Isaías. No momento de adversidade, Deus procura um profeta, um homem, uma mulher de Deus que está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É no momento como que nós estamos vivendo, de calamidade, de pandemia, em que as pessoas estão vivendo sem esperança, as pessoas estão vivendo de pavor, de medo, e até mesmo sem saber o amanhã, se vão viver, se vão comer, se vão ter casa, se vão ir e vir, sem saber o que é o amanhã. E aí Deus levanta uma voz profética: quem há de ir por nós? Dizendo: está tudo perdido, mas a nossa vida perdemos aqui e ganhamos na eternidade. Como o apóstolo Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Entenda, querido, que nesta noite nós estamos aqui diante de um texto, de um momento de adversidade, e eu e vocês também vivemos esse tempo este que precisamos reconhecer que é tempo de percas, é tempo de dores, é tempo de lágrimas, mas é tempo aonde o Senhor está dizendo a mim e a você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É neste tempo que Ele está dizendo a mim e a você: eu te tomo pela tua mão direita e te sustento, e por tua causa eu dei o Egito, a Etiópia e a Sebá para te salvar. Entenda que o Senhor nos chama a todo instante para fazer o querer dEle, para anunciar a vontade dEle, para anunciar o ano do Senhor, o dia do Senhor. É a expressão que nós vamos ver aqui em todo o texto bíblico, várias repetições: o dia do Senhor vem, é chegada o dia do Senhor, o dia do Senhor. E Deus chama a anunciar o seu dia. Deus está chamando Isaías para anunciar o arrependimento, porque a palavra, o texto de Isaías é Javé, é libertação, é arrependimento. Deus está chamando Isaías para pregar o que? Arrependimento. Pregar o que? Salvação. Pregar o que? Mudança de vida. Qual é a maior missão nossa? Pregar arrependimento. Arrependa, porque tudo tem jeito. Arrependa, confessa, humilha, porque Deus tem uma história com Cristo melhor para nós.
Só que nós não queremos fazer esse dia do Senhor. Achamos que é dia de justiça, pastor Agostinho. Pregamos tanto, o dia do Senhor vem. E aí queremos que Deus faça justiça na política, que mata aqueles que estão impedindo-nos. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Porque a justiça de Deus é que o nome dele seja glorificado. O arrependimento é para que o nome dele seja glorificado. A mudança de vida é para que o nome dele seja glorificado. O que Deus chama Isaías é: vai anunciar arrependimento para que o meu nome seja glorificado. E nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas não querem arrepender. Acostuma-se do jeito que está. E aí vem as experiências dizendo: eu não preciso disso ou daquilo, porque eu já vi o Senhor, eu já conheço o Senhor, eu já tenho tanto tempo. Mas a todo momento nós precisamos arrepender. O que impede a nação de Israel de arrepender? É a cegueira espiritual, de reconhecer que eles precisam e dependem da mão de Deus. O Senhor dá estímulos para que eles possam assim fazer, mas eles não reconhecem. Parece que está nos nossos dias, parece que estamos vivendo isto. Parece que Isaías está profetizando hoje. Pregue hoje, vá no culto ao ar livre, faça um culto. Fica só você e os crentes, os ímpios rindo de nós ainda. Quando fazemos culto ao ar livre, ou convidamos alguém para prestar um culto a Deus junto conosco, eles dizem: já vem os doidos, já vem os barulhentos, já vem eles falar de Deus. E eu posso dizer a você, querido, eu tenho vivi algum tempo agora, experiências de pregar na faculdade, dentro da sala de aula. Não é fácil. Não é fácil. E aí eles começam a fazer perguntas de texto bíblico para tentar nos pegar, fazer a pegadinha dentro para ver o que você vai arrumar, qual é a sua saída, quem é que você vai defender. E começam a fazer perguntas de causas de morte, se defendemos a pena de morte, se defendemos a união estável, se defendemos isso ou aquilo. E eu sempre afirmei: eu defendo a Bíblia, porque o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz que tem que ser. O que a Bíblia está escrito é nela que devemos cumprir e viver para que a vida em Cristo permaneça em nós. E aí Paulo vai dizer ao seu filho na fé: não me envergonhe deste evangelho, porque ele é poder de Deus para todo que há nele crer. Anunciar arrependimento às vezes tem que ser como João Batista, é uma chamada para a verdade. E tem muita gente hoje, me permita assim o dizer, que querem anunciar um evangelho muito fácil: vinde como estais e permaneça como está. Não precisa ter mudança, não tem cruz, não tem sacrifício, não precisa nada. Aqui você vem e Jesus vai te dar muito mais do que você tem. Queridos, com Jesus é diferente. Com a Bíblia é: renuncia, toma a sua cruz e siga-me. Está dizendo: ei, o evangelho não abre porta, mas o evangelho, alguns vão fechar a porta, mas ele te abre a porta do céu e te dá uma viva vida e esperança em Cristo. É um chamado para arrepender, é um chamado para reconhecer que nós, como servos do Senhor, deliberadamente precisamos, como pecadores, cegos, ainda reconhecer a nossa necessidade de ver Deus, a nossa necessidade de ver a glória de Deus. Eu hoje, meditando nesse texto, imagina a felicidade de Isaías de dizer: e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu vi não só ele, mas eu vi a sua glória que invadia toda a casa. Irmãos, tem quanta gente que nem conhece a voz de Deus hoje. Tem quantos que estão na casa do Senhor, nunca nem tão pouco experimentou da alegria de Deus. Aí Deus está te chamando para uma coisa muito simples: arrependa-te e venha me conhecer. Servir a Deus, ter um cartão de membro, estar em comunhão com a igreja, às vezes não é tudo. Às vezes tem tempo de igreja, mas não tem comunhão com Deus. Tem tempo que está congregando, mas não conhece a Deus. Não pode dizer: eu vi a Deus, eu vi a glória de Deus.
Eu tenho visto pessoas perguntarem, novos e velhos, como eu faço para ter intimidade com Deus? Como eu faço para conhecer a Deus? Como eu faço para relacionar com Deus? E eu comecei a ouvir isso e comecei a observar que nesses dias Deus tem chamado, recolhido os nossos patriarcas, aqueles que carregaram a nossa igreja, a história, com dificuldade. E eu falei, Deus, como que os novos vão conhecer o que o Senhor fez, se o Senhor está chamando aqueles que viveram? E o Senhor disse ao meu coração, é porque esta geração não só precisa viver e ouvir do que eu fiz, mas precisa conhecer do que eu faço. Esta geração precisa não só ouvir que eu curava, mas conhecer que eu curo. Não ouvir que eu batizava, mas conhecer que eu ainda batizo. É conhecer quem eu sou. Deus está nos chamando, igreja. É nesse tempo que começa a dificuldade. É para nós, eu, você. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei do céu a sua oração, sararei a sua terra e ouvirei a oração feita neste lugar. Aleluia. Deus quer se revelar ainda mais a nós, queridos. Deus quer se revelar ainda mais a nós, aleluia. Deus quer se revelar ainda mais a nós. Está nos chamando, a mim e a você, para entrarmos na presença dEle e dizer, Deus, usa-me nesta última hora da igreja como um baluarte da Tua palavra. Anunciar arrependimento, queridos. A geração perversa que estamos vendo. Tudo certo agora é errado, e o errado é certo. E nós muitas vezes estamos nos cruzando os braços dizendo, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu falar, vai dar tudo errado. Querido, fale a verdade, doa o que tiver que doer. Qual a verdade? A verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que liberta. Entenda que neste dia que o Senhor chama-nos, nos chama para uma viva necessidade de aproximarmos dEle. Isaías não discute o chamado. Isaías não questiona o chamado. Isaías não diz, não, eu não, Senhor, chama outro. Isaías não diz, não, Senhor, eu estou perdoado, mas passe a bola de vez, eu não quero fazer. Porque nós fazemos assim, questionamos o que Deus nos manda fazer. Fazemos como Gideão, Senhor, se é o Senhor, me dá uma prova. Deus vai lá e responde. E aí nós fazemos o quê? Senhor, só mais esta vez. E Deus faz e responde. E aí nós não damos por satisfeito e diz, Deus, eu quero mais uma prova. Isaías não faz prova. Isaías recebe o chamado. Isaías entra e diz, Deus, é para anunciar. Só você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver que o Senhor disse, Ele vai e diz ao povo, de fato eles não entendem, mas fala a verdade que eles não percebem. Quantos de nós, irmãos, estamos vendo e calamos como o povo aqui, Isaías dizendo, Senhor, eles vão, fala Isaías, eles não estão percebendo a verdade, fala a verdade, fale a minha verdade. Estão engordando o coração, endurece os seus ouvidos, fecha os olhos, não querem ver. Os ouvidos estão fechados, o coração não quer entender e converterem e serem sarados. A tarefa de Isaías, queridos, é dura. Pregar para quem não quer ouvir, surdo. Pregar para cegos espiritualmente, estão indo para o buraco e querem continuar indo. Ele dizia, o coração deles não querem ser sarados. Coração petrificado, consciência que já cauterizou. E nós estamos vivendo esta geração.
Você fala com eles da verdade e eles dizem: não existe essa verdade. Você prega a verdade e eles não querem ouvir a verdade. E querem dizer: está tudo normal. Não tem nada a ver. Vocês é um charlatão, um quadrado, que querem mudar tudo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, queridos, anuncie a verdade. Anuncie a verdade. Gostando ou não gostando, dando tapinha nas suas costas ou não dando, afagando você ou não, fale a verdade. Mandando você calar, chamando de o que quiser, mas fale o que o Senhor tem te chamado para falar, a sua verdade. Esta verdade vai mudar a vida de alguns. Quem der o crédito a essa pregação de Jeremias vai fazer essa pergunta: quem ouviu o brado forte do Senhor? Quantos hoje, queridos, não querem mais ouvir esta verdade? Estão vivendo um mundo de ilusões, um mundo de agradar a si mesmo. Mas como Isaías profetiza, ele diz: até quando, Senhor? Até quando as cidades serão assoladas? Até quando vai ficar sem habitantes esta casa? Vão ficar sem morador? Até quando a terra vai ser assolada? Isaías vai dizer: ó Senhor, afasta destes homens o meio da terra, que seja grande o desamparo, mas ainda há uma 10ª parte fica e tornará destruída, porque como o carvalho, como um terbetino, depois de se desaflorar, ainda fica firmes. Assim é a santa semente que cai em uma terra fértil. Às vezes nós queremos ver o resultado é no ato que pregamos. Queremos ver o resultado é no ato de falarmos a verdade. Mas entenda que Isaías está profetizando e o povo está continuando andando do jeito que estava. E ele pergunta: até quando, Senhor? A desolação, a terra vai ser destruída e o povo não vai ouvir a sua verdade. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nesta noite entenda, queridos, Deus nos chama, não para dizer até quando, mas para dizer: Senhor, conta comigo. Não é para dizer: Senhor, chama outro no meu lugar. Eu já passei, eu já fiz, eu já executei, eu já cumpri. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu te conclamo: Deus procura um profeta. Deus procura um profeta. Deus procura uma voz, Deus procura um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que queira dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia a mim anunciar a sua verdade. Não olhando o peso da chamada, não olhando aonde é para ir, não olhando o que é para fazer, ou até mesmo escolhendo o que fazer, mas se posicionando e dizendo: conta comigo, ó Deus. Se é para ir para a China, eu vou para a China. Se é ir para o Afeganistão, eis-me aqui. Se é para ir para a Síria, no fronte da guerra, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Eu quero ser uma voz profética da sua verdade, e que outros hão de convergir e entender que o Senhor tem o controle da história e da nossa vida. Seja a voz profética deste tempo. É culto de missões e Deus nos chama, queridos. Nós temos missionários transculturais, mas temos missionários nacionais. E nós temos um missionário na sua casa, você, eu, na nossa família. Seja a voz profética na sua casa. Anuncie as verdades do Senhor para a sua família. E tenha certeza que o nome dele há de ser continuamente engrandecido. Mesmo assentado, faça uma oração comigo. Pai, eu quero te render graças, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu nesta noite de estar aqui, ó Pai, anunciando a tua palavra, a quem o Senhor procura, homens e mulheres com compromisso com a tua verdade, para anunciar em tempo e em fora de tempo, em lugar esmo, em becos e valados, mas anunciar a sua verdade. Senhor, nos use, purifica-nos, tira de nós o que impede-nos,
aleluia, aramanou-se arrachai, de ser usado pelo Senhor. Tira, ó Deus, o que impede o seu agir, e que venhamos como Isaías ver a tua glória, o teu trabalhar, o teu mover, o teu agir, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que bom estar na casa do Senhor, que bom estar nessa comunhão que só os santos têm. Meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui um assunto rápido. Vai até 7h30, pastor? 7h15, 7h10. Tá certo. Deixa eu tirar essa máscara aqui, moça. Eu já não sou bonito, porque com a máscara eu fico horroroso. Os irmãos devem estar sabendo que hoje a informação circula numa velocidade nuclear, rapidamente. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, ele é uma liminar, doutor, que chama? Liminar. Para quem não sabe, o moço aqui é advogado. Ele concedeu uma liminar de uma decisão monocrática, foi só dele, não foi levado ao pleno do Supremo, né? Mas ordem dada, ordem cumprida. E parece que o nosso prefeito foi contra, ele intimou o prefeito, falou assim: você vai ter que explicar isso para mim aqui. 24 horas. Aí o prefeito voltou atrás. Então a nossa diretoria soltou um documento em cima disso. Porque, veja bem, irmãos, a gente entende que nós estamos vivendo o pior momento que pode existir na face da humanidade em termos de pandemia, é esse agora. Nós perdemos 2 irmãos ontem na Regional do Barreiro, uma irmã de 59 anos e o pastor Ismael de 56 anos, 57 anos. Nélio, do Tempo Central, do Coral, foi tesoureiro no Tempo Central há muitos anos. A gente está perdendo muita gente querida e é inevitável que isso aconteça porque não tem vacina, mas a vacina está custando a chegar, e não vou entrar nesse mérito aí de quem que é a culpa, mas não tem vacina, então a vacina ela protege muito, né? Porque o índice de morte cairia aí pela metade ou menos ainda, porque ela traria imunidade, ou auxiliaria a imunidade do nosso corpo. Mas quando não tem, nós temos que fazer isso, usar máscara, álcool gel, distanciamento. Mas eu entendo também, irmãos, sinceramente, que o problema não está nas igrejas. Não está. Deixa eu ler aqui na íntegra o que a diretoria colocou. A diretoria-geral da DBH vem sobre diante da situação, entende que ser essencial o serviço pastoral nesse momento de tanta dor que o país está passando. Com base na liminar expedida em 3/4, ontem, né, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que autoriza a reabertura de templos religiosos para cultos e celebrações, desde que cumpram as diretrizes sanitárias para o momento da pandemia, delibera. Ponto 1. Poderão abrir para realizar cultos somente os templos que têm um medidor de temperatura que possibilite aferir a temperatura dos participantes. Nós temos isso aqui na subsede. E eu vou mandar comprar um outro, né, para reforçar, porque ele está começando a abrir o bico, né, irmã? Está começando a ficar doente. O medidor está pegando pandemia, pegou o Covid. Segundo, os cultos não deverão exceder o período de 1h30. Irmãos, tudo já estão fazendo aqui, tudo isso. Aferir a temperatura de todas as pessoas ao entrar no templo. Os templos, isso aqui é uma coisa nova, os templos só poderão receber 25% da capacidade. Então, baixou de 30% para 25%. Eu perguntei ao pastor aqui, falou: pastor, Vandeci, o senhor tem estudo de cor, menino novo, sabe essas coisas todas.
qual que é a lotação máxima desse templo? Ele falou assim, pastor, atualmente, com os bancos que foram tirados, são 700 pessoas sentadas. Galeria e a nave do templo aqui embaixo. 25% de 700 são 175 pessoas. Ok? Então, por exemplo, nós temos culto terça, quinta e domingo de manhã, a nossa Santa Ceia. Seria hoje, a gente transferiu para o domingo que vem. Então, nós temos um culto normal, ok? Porque 25%, a gente tem condição de ter uma Santa Ceia aqui de 1 hora e meia, tranquilamente. Correto, pastor? Isso. Seguindo, deve-se observar o distanciamento social entre os presentes, mantendo, inclusive, espaçamento entre os assentos, com ocupação alternada de fileiras, de cadeiras e bancos. O que é isso? Vamos cumprir isso aqui à risca. Esse banco senta, salta um, senta no outro, salta um. Tem que ter distanciamento de um banco. E cada banco aqui já está marcado, são 3 pessoas, correto? Dá para sentar aqui em cima, embaixo e em cima, e a gente tem um culto tranquilo. Se chegar aqui uma autoridade da Guarda Municipal, da Polícia Militar, a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente está dentro da lei. Deve disponibilizar álcool gel nas entradas, observar que o espaço seja arejado. Essa igreja é enorme. Pé direito dessa igreja aqui, o pastor Luiz Carlos, quando fez isso aqui, estava orando dia e noite, porque esse pé direito aqui não é pé direito, isso aqui é pé de anjo, o negócio é olha a altura disso aqui. Então, o ar circula aqui, cheio de janelas, então não temos problema. Então, os cultos deverão ter observância do espaço arejado, com janelas e portas abertas, sempre que possível. Esse aqui foi uma bênção para mim. Eu não posso deixar aquela porta ali aberta. Por enquanto, a gente está bem encaminhado aqui, essa parte do tratamento acústico, porque nosso vizinho reclama, se espirrar, ele reclama. Então, vamos deixar a porta fechada. O que eu tenho que fazer é orar por ele, para a família dele, para Deus converter. Mas eu tenho que falar com os irmãos, aqui eu estou em casa. Amém, igreja? Amém, igreja? Estou em casa aqui, eu estou falando com os irmãos. Então, essa porta tem que ficar fechada. Porque aqui os vidros são... Aqui, essa parte de trás toda aqui, pastor Zancleve, tem vidro acústico que foi colocado. Tratamento acústico. Todos aqui. Então, o som reverbera aqui, ó, e quando a porta está aberta, ele sai aqui e vai direto na janela do moço. Aí, segunda-feira, tem e-mail, tem telefone, tem tudo, Zap, Facebook, me chamando de louro, do olho azul, essas coisas assim. Os cultos não deverão ultrapassar o horário de 20 horas da noite, porque a onda roxa fala que de 8 da noite a 5 da manhã não pode ter ninguém na rua. Eu duvido que isso esteja acontecendo. Vai no aglomerado, você vê o que está acontecendo lá. O pau está quebrando. Esse é o horário que ele sai mesmo, é o contrário. Mas nós não temos nada com isso, tem que fazer a nossa parte. Então, mas veja bem, irmãos, isso tudo aqui pode cair amanhã ou depois. Tá certo, doutor? Tem outro doutor lá. Doutor Charles, tá certo? Mas é guerra de eliminar. Mas a gente não tem nada a ver com guerra de eliminar. Abriu o espaço, a editoria falou, nós estamos entrando. Vamos fazer nossos cultos terça-feira cantando. É claro que nós não vamos colocar uma banda de música aqui tocando dobrado. Não é isso. Vamos fazer um negócio com decência e ordem. Mas vamos voltar a tocar, a cantar, terça, quinta. Terça-feira, um culto de doutrina. Escola dominical, livezinha bacana. As classes. Um lanche internacional para o pessoal. Normal. Normal. Mas saiu liminar, eu vou colocar... Isso aqui vai para a rede, as nossas redes sociais amanhã. Eu vou dar uma melhorada aqui, tirar algumas coisas aqui, vou só condensar e vou passar isso para todas as redes sociais da nossa região. Mas se tiver algo em contrário, ordem dada, ordem cumprida. Tá? Mas segundo o ministro aqui, que eu vou orar por esse moço aqui, ó, orem por ele, irmãos, Cássio Nunes Marques. Ele entende que a Constituição Federal nos dá o direito de livre acesso à igreja para orar, para buscar o Senhor. Isso é um direito, é uma cláusula pétrea. Falei certinho? Cláusula pétrea, está vendo?
Sou filho de era, né? Filho de advogado e casado com advogado, então alguma coisinha eu estou sabendo. É uma cláusula pétrea, ou seja, isso não pode tirar da gente. Direito de ir e vir, de prestar culto. Não é só a gente, não. A gente aqui na igreja, como um centro espírita, como uma igreja católica, todo mundo tem o direito de adorar quem eles quiserem, né? E o Supremo Tribunal tirou isso da gente. Agora, o que acontece? Essa decisão é monocrática, ou seja, um dos juízes falou e deu essa liminar. Isso vai para o pleno, ou seja, vai ser submetido aos demais juízes que compõem a Corte da Suprema, né, Tribunal Federal. Tá certo? Vamos lá para passar. Se passar, nós estamos tranquilos. Vamos orando aí até Jesus voltar, até nós subirmos, e essa pandemia vai passar, essa coisa vai acabar uma hora. A nossa obrigação é seguir as normas de acordo. Agora, irmãos, por favor, já estou pedindo aqui, isso está sendo gravado, irmãos, tem muitas pessoas que acessam depois. No domingo que vem, vão respeitar, né, sentar espaçado, e máscara nem se fala. Vai ter álcool gel ali à vontade, os banheiros limpinhos, com água, sabão, que o que lava a mão é água e sabão, né? O álcool gel é uma emergência, então tem que lavar a mão também. Tomar banho, glória a Deus. Com um perfumezinho. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Mais algum aviso? Só estudo? Terça-feira estaremos aqui. Se tiver mudança, daqui até lá, vamos abrir igreja, vamos orar um período e vamos sair como estava fazendo. Se não tiver nada em contrário, nós vamos tocar nossa vida de acordo com a orientação da nossa diretoria. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Eusencleves, obrigado, pastor. Prazer rever o senhor. Primo, obrigado. Deus abençoe, viu? Jaqueline, a esposa. Rafaela, Rayane. Que Renan ali, quem que é? Quem casar lá? Oh, rapaz, presta atenção aí, hein? Você vai ser meu primo também. Deus abençoe, viu? Prazer. Isso, pastor, obrigado. Pastor está me lembrando que são muitas pessoas que participam, meus irmãos, pelas redes sociais. Queremos agradecer os irmãos internautas, os irmãos que estão assistindo. Vamos orar por eles aqui. Ok? Vamos orar pelas famílias enlutadas, irmãos. Não é fácil perder um parente com pessoa próxima assim. E hoje nós oramos pelo filho do irmão Paulo. O irmão Paulo congrega aqui na subsede, aquele irmão grandão, altão. O filho dele tem entubado uma paz. Menino, lá no Eduardo de Menezes, pediu oração. E quem é pai, quem é mãe, sabe como os filhos não são caros, são preciosos. Vamos orar por essas pessoas. Mas alguém quer oração? Aqui, ó, eu preciso. Hein? Irmão Geraldinho, bem-vindo. Vem cá, Geraldinho, você vai fazer essa oração aqui. Irmã Thaís, está aí. Cadê o Nicolas? Está aí, Thaís. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Irmão Geraldinho, irmãos. Pastor Geraldinho, ele, durante 5 anos e alguns dias, ele foi pastor lá da congregação de Vila Maria. Vai estar conosco aqui. É isso, pastor? O irmão vai estar orando, pastor, por todos nós. E inclua na sua oração esses irmãos que eu falei, essas famílias enlutadas, por favor. Amados, saúde todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, meu Deus. E agradecemos ao Senhor essa noite por tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui em nossas vidas. Na vida de cada um que está em casa, meu Deus, neste momento. Deus querido e Pai amado, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, de uma forma especial,
de uma forma carinhosa, meu Deus, por todos os familiares, meu Deus, que se encontram, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa luta por essa pandemia, meu Deus amado. Pai querido, pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela área da saúde. Ó Deus, neste momento, cada hospital, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito deles teve troca de plantão esse horário, muitos foram para casa, meu Deus, descansar, outros não foram, meu Deus, mas nós sabemos que o único que não pode trocar nos hospitais e não troca, Senhor, é a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, assim como foi pregado com arrependimento hoje, Senhor, quantos estão numa cama, Senhor, no leito, Senhor, numa UTI ou num CTI, Senhor, entubado, mas em pensamento está pedindo ao Senhor o arrependimento, está pedindo ao Senhor a misericórdia do Senhor, meu Deus querido. Quantos, meu Pai, estão precisando, meu Pai, de um chamado oxigênio, meu Deus, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós recebemos o melhor oxigênio, meu Deus, que é o fôlego do Teu Espírito Santo. Pai querido, que o Senhor possa continuar dando fôlego a essas pessoas, aquelas que estão acamadas, meu Deus, em nome de Jesus, aquelas que estão com sequelas, Pai querido e Deus amado, Deus querido e eterno Deus, nós sabemos que as Tuas mãos não estão encolhidas, meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que essas quatro paredes não impedem o Teu agir, meu Deus querido e Pai amado. Por isso nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que vá em encontro a cada pessoa agora, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo em casa, através dessa live, aquele, meu Deus, que entrou nessa casa, meu Deus, a toda a vizinhança, meu Deus querido e Pai amado. Deus, o Senhor tem poder, o Senhor pode intervir, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa pandemia, meu Deus querido e Pai amado. Nós pedimos ao Senhor uma intervenção divina, nós cremos no Teu poder, nós cremos neste Deus que abriu o mar vermelho, nós cremos num Deus, Senhor, acima de todas as coisas, meu Deus querido e Pai eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o consolador, meu Deus, dessas pessoas que perderam um ente querido, Pai amado. Nós sabemos com a palavra de consolo, ajuda, um abraço, um aperto de mão, mas aquele, Senhor, que o único que vai consolar a ferida, o vazio, chama Espírito Santo de Deus. E eu peço ao Senhor que abrace essa família agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos carentes de um abraço do Senhor, nós somos carentes da Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor, meu Deus querido, cuide de nós, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a Tua igreja te glorifica, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, tudo posso. Ide em paz e saudai-vos com a paz do Senhor.